Nos contos de fadas, as madrastas são sempre más. Já na sociedade moderna, em alguns casos, elas são carinhosamente chamadas de boadrastas. E quando existe um forte laço afetivo com o enteado, a lei permite a inclusão do sobrenome no registro civil do novo filho. No Rio Grande do Sul, 2 crianças fizeram essa escolha. Este cartório de registro civil em Brasília tem mais de meio século de história. Durante todo este tempo, apenas uma vez, o tabelião fez o registro de nascimento de uma criança, constando o nome de 2 mães. Um casal de mulheres, né, tiveram um filho, e aí no caso ficou 2 mães, né? A mãe que gerou, né, e a outra porque era casada com aquela. Então, aí ficou um filho e 2 mães e nenhum pai, né? Existem outras situações em que pode haver 2 mães. No Rio Grande do Sul, a justiça reconheceu que 2 irmãos possuem 2 mães. Eles perderam a mãe biológica quando tinham 2 e 7 anos. A nova companheira do pai, com consentimento dos enteados, entrou com uma ação declaratória de maternidade socioafetiva. A magistrada responsável pelo caso determinou a inclusão da madrasta nos registros de nascimento sem a retirada do nome da mãe biológica. Na ação, a magistrada argumentou que as crianças podem ter 2 mães se no coração reconhecem ambas. A juíza considerou também que não são os fatos que moldam as leis, mas sim as leis que se moldam aos fatos. Esta advogada especialista em direito da família explica que foi observado, neste caso, o afeto entre os irmãos e a madrasta. Ela lembra ainda que já existe uma lei que permite a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta no registro civil dos enteados. Desde que haja essa vinculação afetiva, esse reconhecimento também como uma figura paterna e materna. E para falar mais sobre essa decisão, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Justiça o advogado Otávio Arantes, especialista em direito da família. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, a gente viu ali na reportagem que a colega do senhor, a advogada, disse que, comprovando o vínculo afetivo, pode-se pedir, né, entrar com esse pedido para que coloque o sobrenome nos filhos. Como provar esse vínculo afetivo? Não, a relação desse vínculo, você faz provas, fotos, depoimentos, principalmente depoimento de pessoas idôneas que estão ao redor da criança. Geralmente se ouve a escola. Você faz uma investigação, parentes, pessoas conhecidas que têm uma reputação ilibada. Então você faz uma investigação. E o Ministério Público funciona nessa investigação e acompanha na proteção dos direitos da criança. Que o que está em jogo aí é o direito da criança, é o bem-estar, é o melhor para as crianças. Esse caso que a gente mostrou aí na reportagem do Thiago Nolasco acabou ganhando repercussão na semana passada, mas ele não é nova, né? Uma decisão dessa não é nova, porém não é muito comum, né, doutor? Não, a inclusão do sobrenome já virou rotina, já tem vários casos em todos os estados brasileiros. O que está discutindo e é uma inovação é a possibilidade da certidão de nascimento constar ter o nome de 2 mães. Isso sim é uma novidade. E como é que está esse processo? Recentemente saiu uma decisão no Rio Grande do Sul, onde uma juíza substituta, possibilitou que a madrasta, vamos assim dizer, que era quem cuidava da criança desde de pequeno, porque essa criança teve o falecimento de sua mãe confirmado, eu acho que no parto. Então, como ela criou, a juíza entendeu que que essa madrasta poderia assumir o papel de mãe e ter o nome de mãe, mas não isentou e não excluiu o nome da mãe biológica. E aí terá um reflexo no futuro com relação ao patrimônio, à sucessão, constrangimento dessa criança talvez em escola, matrícula, perante a sociedade, mas é uma inovação. É uma diferença entre colocar o nome da mãe que não é biológica na identidade da criança e na certidão de nascimento. Há uma diferença aí, né? Na certidão de nascimento é o documento. A diferenciação é o que tem se possibilitado a inclusão do sobrenome. E agora a inclusão de uma nova mãe no registro. Então a identidade terá 2 mães. Em caso, até nesse do Rio Grande do Sul, que a gente mostrou na reportagem, onde uma segunda mãe acaba colocando o sobrenome numa criança. A gente tem que explicar que é bem diferente de um caso de 2 mães homoafetivas, né? Não, são casos distintos. A questão do sobrenome de uma madrasta no filho é uma coisa. A inclusão de uma segunda mãe no registro civil, outra coisa. E a adoção
pelo regime socioafetivo, também são institutos diferentes, consequências quase não muito diferentes, mas são procedimentos diferentes. Tá. Em Goiás tem uma decisão parecida também com essa do Rio Grande do Sul, né? De uma segunda mãe também que acabou conseguindo colocar o sobrenome do filho, no filho, né? Teve, em Goiás teve. O que acontece? Os reflexos financeiros para a madrasta são maiores. Ela cria, ela educa, ela desenvolve o papel de mãe. Mas como ela não tem aquele sobrenome na certidão e não tem o direito de mãe, às vezes o plano de saúde é mais caro, a restituição do imposto de renda não vem, há vários desconfortos. Então, a jurisprudência, as decisões judiciais têm vindo a corrigir, adequar a legislação às necessidades do meio. E antes de levar em consideração também, doutor, que não é só uma questão familiar, né? De, vou colocar o sobrenome numa criança. Tem tudo, acarreta por trás depois o direito que essa pessoa vai ter nessa família, não é? Exato. Você tem a sucessão. Vindo a falecer, vindo a falta de um desses entes, a qual teve o nome colocado lá, a pessoa é herdeira igual aos outros, os demais. Pode vir a ter uma confusão no futuro. No caso de uma amante que pleiteia esse pedido, ela tem direito também? Existem 2 casos conhecidos na nossa jurisprudência, uma no estado, uma no Centro-Oeste, uma no Nordeste, onde o juiz concedeu os direitos à concubina, tal qual de esposa. Essa decisão no Nordeste foi cassada, o STJ confirmou essa cassação e não possibilitou o reconhecimento do concubinato no Brasil. Reconhecer, no meu entender, é destruir o Instituto Família, aquelas prerrogativas que você tem para constituir um matrimônio. Você tem que fazer a proclama, são 90 dias, é justamente para evitar o que tem acontecido no reconhecimento de amantes, concubinas, como esposa com os mesmos direitos. Reconhecendo, nesse caso, ela já é um primeiro passo para ela tentar também reconhecer depois o filho? Não, o filho... São coisas diferentes. O filho é filho, independente. Não tem filho ilegítimo, não tem filho bastardo. Acabou isso, isso é passado. Agora, amante e esposa ainda persiste. Amante é amante, esposa é esposa. Tá certo. Doutor Otávio, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde.